Olá pessoal, salve salve! Conforme prometido, hoje nós vamos trazer o vídeo a respeito do registro de filhos menores nos consulados brasileiros após a reforma da Lei de Cidadania. Antes de começar o vídeo, eu preciso fazer um pedido, aliás, dois pedidos, né? Para que vocês se inscrevam neste canal, curtam o conteúdo, comentem e compartilhem com quem vocês acharem que deve interessar, que possa interessar. O segundo pedido, na verdade, um convite para que vocês participem da nossa live de quinta-feira, da próxima quinta-feira, dia 3 de julho de 2025, às 19 horas aqui no nosso canal do YouTube, Dr. Sérgio Orlando. Bom, pessoal, nós vamos então dar início ao vídeo que traz justamente as novidades dos consulados italianos, da rede diplomática consular italiana no Brasil, especificamente, tá? Casos particulares podem ser tratados posteriormente ou nos comentários, se vocês, caso queiram, a gente pode fazer outros vídeos, mas creio que a maioria esteja tentando registrar os filhos aqui na rede diplomática consular do Brasil, e este é o intuito deste vídeo, um vídeo então, portanto, de utilidade pública. Nós vimos, né, com a reforma da Lei de Cidadania, com o decreto, depois a conversão em lei, que foram introduzidos dois artigos fundamentais que alteraram, né, a reforma é pequena, porém as alterações são muito profundas. Que é o seguinte, o acréscimo do artigo 3 bis, que traz aquela limitação geracional, que é justamente não é para ser considerado automaticamente cidadão italiano quem nasceu no exterior e não seja nem filho nem neto de cidadão italiano ou que não tenha apresentado até as 23 horas e 59 minutos um pedido judicial ou administrativo para reconhecimento da cidadania. Então, esses casos são as exceções à regra geral. O artigo 1º da Lei 91/92 não foi revogado, ele continua existindo, ou seja, é cidadão italiano, filho de pai ou mãe cidadã. Regra geral, né? E aí vem o 3 bis e impõe esta perda generalizada que a gente já viu e limitando a 2 gerações. E nós temos essa então seria a exceção geral também, né? A regra geral. E nós temos a exceção da exceção, que é o artigo 4º, que é o que nos interessa aqui neste vídeo, né? O artigo 4º, na verdade, diz que o filho de cidadão ou cidadã por nascimento pode ser registrado nas duas ocasiões, nas duas hipóteses, né? Será por benefício de lei e será na hipótese de filho, então, de cidadão por nascimento que nasceu até o dia da publicação da lei, que é dia 24 de maio de 2025, então a publicação é uma data de corte para a gente. Antes da publicação, então, tem até o dia 31 de maio de 2026 para registrar. Posteriormente à publicação da lei, ou seja, posterior ao dia 24 de maio, aliás, no dia 24 de maio, nascido no dia 24 de maio em diante, terá até 1 ano da data do nascimento ou do estabelecimento da filiação, no caso de adoção, para registrar. Então nós temos aí essas duas questões para tratar hoje, né? A lei em si não diz nada a respeito de benefício de lei, porém nós temos aqui as nossas duas circulares, né? A primeira circular, com primeiras instruções operacionais, que foi emanada logo em seguida, na semana seguinte, à publicação da lei de conversão do decreto, e posteriormente a última, que é do dia 17 de junho, trazendo aqui os formulários, a outra circular do Ministério do Interior italiano. Então, aqui são primeiras instruções operacionais, aqui que veio a questão do benefício da lei, que as crianças serão registradas por benefício da lei, que cidadãos, então, e cittadini per nascita, né, os cidadãos por nascimento somente poderão registrar os filhos, e aí nós temos aquela problemática, né, os filhos que estão sendo registrados hoje, ao terem os seus filhos, né, os filhos deles próprios, desses filhos que estão sendo registrados hoje, quando a gente volta lá no caput do artigo 4º, a gente vai ver que eles já não são mais cidadãos por nascimento, e aí então eles já não transmitem mais, porque somente os cidadãos por nascimento transmitem através desta exceção, né? É óbvio que
nós temos também, lá no artigo 3 bis, a questão da residência na Itália, né? Quem viveu 2 anos na Itália posteriormente ao reconhecimento da nacionalidade e antes do nascimento do filho, também pode registrar a criança, aí no caso vai ser registrada por ius sanguinis e não por benefício da lei. Então nós vamos aqui ver os sites eu não sei se vai ficar bem aí para vocês verem, mas nós estamos aqui com os sites das repartições diplomático-consulares do Brasil para poder mostrar para vocês. Nós vamos passar um a um, que aqui acho que é do interesse, então começando por São Paulo, né? Eu coloquei aqui na parte italiana porque nós vamos ver que tem diferenças também, tá? Algumas informações estão mais precisas na parte italiana e depois a gente passa para o português, tá? Novos casos de aquisição, aqui nós estamos falando especificamente de São Paulo. Novos casos de aquisição da cidadania no exterior, filhos menores de cidadãos que não transmitem automaticamente a cidadania italiana. Então, aí explica a reforma da lei, modificou os requisitos para transmissão a favor dos filhos menores, através de uma declaração de vontade, juntamente com a necessária documentação, o pai italiano, por nascimento, poderá, portanto, transmitir a cidadania a título de benefício da lei, que implica a valer, né, ela começa a valer a partir do dia posterior à apresentação da declaração assinada por ambos os pais e não mais por nascimento. Então a cidadania já não fica sendo mais por nascimento. Recomenda-se não enviar nenhuma certidão de nascimento ou sentença de adoção por correio, mas seguir atentamente as instruções aqui abaixo. Eventuais documentos recebidos não poderão ser processados e serão, portanto, devolvidos. Então, todos eles todos os consulados estão tratando como caso 1 e caso 2. Caso 1 seria, então, aqueles filhos nascidos antes do dia 24 de maio, ou seja, eram filhos menores, nascidos, não registrados e não tinham atingido a maioridade. Pode ter atingido a maioridade depois, mas até 24 de maio de 2025 eles ainda estavam na condição de menores de idade. Então aqui seria o caso 1, que eles estão chamando de caso 1. Filhos menores de cidadãos por nascimento na data da entrada em vigor da lei, 24 de maio de 2025. Então, neste caso, os pais poderão apresentar a declaração de vontade, juntamente com a documentação completa e correta, até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio de 2026, segundo o procedimento ilustrado, caso 1. E o caso 2 ficou sendo aqueles que nascem depois do no dia 24 em diante, né? Porque temos a questão do dia 24 também. Então, no dia 24 em diante, é aquele que tem até 1 ano, né? Então, filhos menores de cidadãos italianos por nascimento, nascidos após, aqui eles falam após, né? Mas inclui o dia 24 de maio também, tá? Então não é após o 24 de maio, é 24 de maio em diante, tá? Tem uma imprecisão aqui na redação, né? Porque senão a gente ficaria com o dia 24 de maio num limbo, né? E não é isso, tá? A partir do dia 24, a partir da publicação, não após, né? Aqui está dopo il 24 maggio 2025, seria a partir de 24 de maio de 2025. Mas isso é uma questão, um pormenor, né? A gente sabe que quem nasceu dia 24 de maio de 2025 já vai ter aquele 1 ano para registrar o nascimento e não mais até o dia 31 de maio de 2026, tá? Neste caso, os pais devem apresentar a sua declaração de vontade, juntamente com a documentação completa e correta, em até 1 ano do nascimento ou da data em que foi estabelecida a filiação em caso de adoção, seguindo o procedimento ilustrado no caso 2. Também aqui nós estamos falando que deverão ser feitos agendamentos, né, para esses 2 casos a partir das próximas semanas, tá? Das próximas semanas. Progressivamente serão abertas datas para agendamentos no portal Prenota-me, de maneira a satisfazer todos os que tenham direito até os prazos estabelecidos pela lei, né? Então, o que nós temos de documentação aqui? Então, primeiro tem que fazer o agendamento no portal através do Prenota-me. O dia do agendamento... no dia do agendamento deverá ser apresentada a seguinte documentação: declaração de vontade de aquisição,
da cidadania italiana apresentada pelos pais ou pelo tutor do menor estrangeiro. Então, aqui no caso do filho de um casal, por exemplo, ambos os pais têm que estar presentes no dia do agendamento, que deverá ser pré-preenchida, mas assinada no dia do agendamento na presença de um funcionário encarregado pelo departamento consular. Para baixar o modelo, clicar aqui. Vamos entrar. Então está aqui o modelo da declaração de vontade. Esse aqui, então, que é o mesmo modelo que está aqui na circular que a gente já viu, né? Que é esse modelo até 31 de maio de pais menores na data do dia 24 de maio, né? Então, nessa circular aqui, então, que seria então a terceira, não, a segunda, né? Então, adaptada para a declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada por pais ou pelo tutor menor na data de entrada em vigor da lei de conversão, filho de cidadão italiano por nascimento, da lei em 5 de fevereiro, decreto-lei. Então é a mesma coisa, o mesmo formulário, né? O mesmo formulário, então, da nossa aqui queridíssima circular aqui do Ministério do Interior. Então ela vai ser pré-preenchida e somente assinada aqui, que está aqui, o declarante. Na verdade, então seriam os declarantes, né? Só tem um espaço aqui para assinar, mas aí no caso seriam ambos os pais, tá? Porque a parte de baixo já é il console, ou per il console, né? Ou seja, já, não sei se dá para ver aí, acho que essa câmera não está pegando direito aí, ó. Il console, per il console, il dichiarante, vamos ver ali se dá, acho que está dando para ver direitinho. E il console per il console, né? Bom, então tá aqui a declaração de vontade, né? Pré-preenchida, né? Só preencher aqui em cima, hoje, dia tal, diante de mim, nome e sobrenome do funcionário consular, vai ter que deixar em branco, né? Porque a gente não sabe quem que vai receber, né? Indicar-se na função de capo d'ufficio consolario de chi lo sostituisce per delega avuta, compareceu, né? Deixar então aqui em branco, tá? Hoje, no dia do agendamento, né? Diante de mim, já pode deixar em branco, porque a gente não sabe quem vai receber lá no consulado, né? Compareceu fulano de tal, aqui já começa a preencher. Vamos pôr grandão aqui para vocês verem. Nascido em cidade, no dia tal, né? Il giorno tal, né? Cidadão italiano, residente em endereço tal, il quale o la quale mi ha esposto di essere genitore ou tutore, aí vocês vão colocar genitore, né? Que se for pai, del ou della minore, nome da pessoa, nome da filha aqui, ou do filho, né? Nascido em cidade, il, dia tal, cidadão, a indicar a cidadania estrangeira, brasileiro, que nome, sobrenome, data e lugar de nascimento, pai, mãe do que fulano de tal, né? Que é o pai, o nome, sobrenome, data e local de nascimento do pai ou da mãe, né? Pai ou mãe do referido menor é cidadão italiano por nascimento e se encontra em uma das condições conforme artigo 3 bis, inciso 1, letras A, B, A bis e B da Lei 91/92, que isso aqui já é com as modificações, né, trazidas pelo decreto e lei de conversão, né? E declara a vontade que o referido menor adquira a cidadania italiana. Para tal fim, apresentou alternativas. Aí ele que vai preencher aqui, o acquisito e o visionato i seguenti documenti: l'atto di nascita del minore, il certificato di cittadinanza straniera o il riconoscimento dello status di apolide dello della minore, l'atto di nascita del padre o della madre cittadini per nascita, oppure il certificato di cittadinanza per nascita o del padre e della madre, eventuale documentazione aggiuntiva comprovante che uno dei genitori è cittadino italiano ai sensi dell'articolo 3 bis, 1 lettere A bis e B della legge 5 febbraio 1992, documentazione comprovante la qualità di tutore ou la condizione di unico genitore del minore. Aqui também tem uma questão importante, tá? A documentação para quem é tutor ou a condição de único pai do menor, ou seja, no caso de pai, o pai ou a mãe falecido está sendo registrado apenas pelo
pelo genitor superstite, né? Aqueles casal que um faleceu, né? Então, na condição de único pai, né? Porque só pode ter um único pai se o outro genitor, um único genitor, se o outro genitor faleceu. Então, poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti prodotti su indicati, ho ricevuto tale dichiarazione. I documenti prodotti o acquisiti, muniti del mio visto, inseriscono il volume degli allegati a questo registro. Il dichiarante, que aqui seria os dois, né? No caso de um só, se tiver falecido, um só assina. No caso dos dois, os dois assinam. E aqui, essa última parte aqui, o cônsul ou para o cônsul, no caso de o cônsul ter delegado essa função para alguém lá dentro do consulado. Então a gente já viu aqui a declaração de vontade, como ela tem que ser preenchida. Voltando aqui no site, então a primeira coisa é a declaração de vontade, o segundo é o assento de nascimento do menor na versão inteiro teor, emitido pelo cartório em até 12 meses anteriores, então um ano. Então aqui eles estão considerando um ano para a data do certificado de nascimento, tá? Não mais 180 dias, então 12 mesi prima, 12 meses antes, apostilado e traduzido em italiano por um tradutor juramentado. Também a tradução apostilada. Então aquela coisa de sempre, né? A certidão inteiro teor, apostilada, tradução também feita por tradutor juramentado, também apostilada. Juntamente a um documento de identidade de ambos os pais, RG, carteira de identidade italiana ou passaporte válido. Então, um documento de ambos os pais, tá? Levar a cópia e a original de ambos. Se o menor não for nascido de pais não legalmente casados, ou mesmo nascido antes do casamento, caso o casamento, então aqui nós temos aquelas declarações, né? Aquelas declarações. Se na certidão não consta que foram declarantes os pais, ou seja, ambos os pais foram declarantes, o que é raro de acontecer, né? Fazer aquela declaração pública de paternidade, maternidade, assinada pela parte que não consta declarante no assento de nascimento, ou seja, esta declaração tem que ser feita pelo genitor que não consta como declarante no assento de nascimento. Isso aqui é como vamos dizer, para remediar uma situação que o Código Civil traz, né, o Código Civil italiano, né, que o registro dos menores deve ser feito por ambos os pais, e na falta desta declaração no ato do nascimento, essa declaração pode ser feita a posteriori diante de um oficial, de um público ufficiale, né, de um notário, do próprio oficial do registro civil. Aqui no caso do Brasil, então essa declaração vai ser feita por cartório, né? Essa declaração está aqui o modelo, né? Modelo di dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni e modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore di 14 anni. Então aqui vai ser feita essa declaração no cartório de notas, ela também deverá ser traduzida e apostilada, tá? Essa declaração deve ser efetuada junto a um cartório, deve ser munida de apostila e traduzida em italiano por um tradutor juramentado brasileiro, tradução também apostilada. Se o assento de nascimento foram declarantes os pais, então somente no caso de foram declarantes os pais, ambos os pais, aí não é necessária esta declaração de paternidade e maternidade, tá? Então, e o comprovante de pagamento dos 250 euros ao Ministério do Interior a ser efetuado antes do agendamento mediante depósito bancário com as seguintes coordenadas: Ministério do Interior, DLCI, Dipartimento per Libertà, Cittadinanza e Migrazione, esse DLCI, né, Cittadinanza, Instituto Bancário Correio, Poste Italiane, SPA, o IBAN, que está aqui, que é o número da conta, né? E a causale do pagamento, né? Aí nós vamos ter que colocar a causa do pagamento lá nesse depósito. Aí nós temos duas informações aqui, tá? Que seria acquisto cittadinanza ex, ou seja, pelo artigo 4º da Lei 91/92, que no caso aqui é a questão dos filhos menores não registrados, nascidos antes de 24 de maio, posteriormente ao 24 de maio, ou artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei número 36 de 2025, em nome do nome e sobrenome do menor
requerente. Então aqui nome e sobrenome do menor requerente, tá? Então o pagamento, né, vai ser feito a aquisição da cidadania conforme esse ex do latim, né, conforme artigo 4º da Lei 91/92 ou artigo 1º, inciso 1º, ter do decreto-lei, se a criança nasceu entre o decreto e a lei de conversão, né, aqui. E em nome do menor requerente. O BIC Swift Code, que é o código do Banco Posta Italiane, é este aqui, e o euro, valor 250 euros. Caso 2. Neste caso, menores deverão ser registrados em até 1 ano do nascimento, segundo o mesmo procedimento apresentado e a mesma documentação conforme caso 1. Então aqui, aí nós temos aqui 2 observações. Recorda-se que a paternidade ou a maternidade socioafetiva não é atualmente reconhecida pela lei italiana. Esse é um ponto. Os cidadãos italianos que adquiriram a cidadania italiana por naturalização, residência e descendência com base na Lei 379 de 2000, que é a lei dos trentinos, não transmitem a cidadania italiana aos seus filhos com base nos novos critérios. Aí nós temos um ponto que pode ser questionado na via judicial, somente, porque os consulados já estão deixando claro que não vão aceitar, que é justamente aqui eles não poderem transmitir, sendo que antes da lei eles conseguiriam transmitir, pelo menos para os filhos já nascidos, né? A gente entende então que os filhos que já tinham nascido antes da emanação da lei, eles têm já o status transmitido ao nascer. Então esse status, a lei não poderia retroagir para atingir essas pessoas, então resta para eles a via judicial. Nós não vamos nos alongar muito nessa questão, porque a gente tem que tratar dos outros consulados também, tá? Em caso de nascimento em um país diferente do Brasil, vai ter que pegar a certidão, né? Eles não aceitam aqui a transcrição no Brasil da certidão de nascimento no exterior, então vai ter que pegar a certidão original, né? Nasceu nos Estados Unidos, pegar a certidão americana, traduzir lá nos Estados Unidos, apostilar ambos, assento original e tradução apostilada, né? Assento original apostilado e tradução também apostilada, né? E apresentar aqui no consulado, tá? Para quem nasceu no exterior. Eu citei aqui Estados Unidos, poderia ser qualquer outro país. Em todos os casos é pedida exclusivamente a cidadania italiana. A mesma poderá ser provada mediante formais certidões negativas de naturalização, cidadania do país de nascimento e residência pregressa. Também esses certificados deverão ser feitos conforme os outros, né? Legalização, tradução, apostila. Em todos os casos em que é pedida exclusivamente a cidadania italiana, então somente nos casos de ter exclusivamente a cidadania italiana, tá? Não é esse caso aqui dos filhos menores, né? Que podem ser cidadãos com dupla cidadania, né? Que essa é a exceção. No caso da exclusivamente cidadania italiana, seria o caso do artigo 3 bis. No artigo 3 bis, então, você pode registrar somente filhos e netos de cidadão exclusivamente italiano. Então, como que faz para provar a ter exclusivamente a cidadania italiana? Através do certificado de nascimento, atto integrale di nascita, aqui, que seria o inteiro teor italiano, né? Ou Não, peraí. Em todos os casos é necessário, para provar a exclusiva cidadania italiana, a mesma poderá ser provada mediante formais certidões negativas de naturalização, cidadania dos países de nascimento e residência pregressa. Também essas certidões devem ser formalmente perfeccionadas como as outras. A documentação a ser apresentada é aquela indicada com base na casuística delineada anteriormente. Então aqui nós temos, vamos ver aqui em português, tá? Rapidamente em português, como é que eles colocaram aqui, se vai precisar novos casos de aquisição. Então fala do prenota-me, caso 1.
filhos menores cidadãos italianos por nascimento, menores em 23 de maio de 2025, aqui está certo, né? Está falando do dia 23 e não 24. Que aqui tem que ser apresentado até 31 de maio de 2026, declaração de vontade de aquisição. Tá, tem um erro de português aqui, feclaração em vez de declaração. Certidão de nascimento original do menor. Aqui a questão daquela escritura pública declaratória, né, no caso de menor de pais, filhos de pais não casados, pagamento de 250 euros, as coordenadas bancárias, como que tem que ser feito. No caso 2, filhos nascidos após 24. Então, seguindo o mesmo procedimento no caso 1. Então, aqui somente muda a questão da data, né? No caso 1 e caso 2, a documentação é sempre a mesma, é sempre o mesmo procedimento, porém, a data que muda, né? No caso 1, que é filhos nascidos até 23 de maio, tem até 31 de maio de 2026, e a partir de 24 de maio, aqui eles falam após, né? Não, é a partir de 24 de maio, terão um ano da data do nascimento ou do estabelecimento da filiação, né? Lembramos que a paternidade e maternidade socioafetiva não é atualmente reconhecida pela lei italiana. Os cidadãos italianos que adquiriram por naturalização, residência ou descendência com base na lei dos trentinos não transmitem a cidadania italiana aos seus filhos de acordo com a legislação em vigor. Caso de nascimento fora do Brasil, a mesma coisa, não mudou nada. Acho que Brasília que muda, tá? Do texto em italiano para o texto em português. Então vamos passar para Brasília, Curitiba. Vamos ver Curitiba primeiro. Filhos menores de cidadãos não exclusivamente italianos que não transmitem automaticamente a cidadania. Então não vai ser mais por nascimento, e sim por benefício da lei, com efeitos a partir do dia seguinte à declaração assinada por ambos os pais. Não enviar mais nada pelo correio. Seguir atentamente as orientações a seguir. Premissa. Os filhos não são automaticamente cidadãos italianos. A cidadania poderá ser adquirida mediante uma declaração por parte dos pais ou tutor legal, conforme os requisitos previstos na lei. Nesse sentido, distingue-se neste momento entre aí, caso 1 e caso 2. A mesma coisa. Caso 1 aqui, vamos deixar maior aí para vocês verem. Caso 1 e caso 2. Né? O caso 1, mesma coisa de São Paulo. Filho menor, cidadão italiano por nascimento, que eram menores de idade, aqui está mais bem explicado, né? Que eram menores na data de entrada em vigor da lei, 24 de maio de 2025, porque obviamente poderia ter uma criança, um adolescente que poderia fazer 18 anos em 25 de maio, por exemplo, né? Que eram menores na data de entrada em vigor da lei. Então, até 24 de maio de 2025, na verdade a lei entrou em 24 de maio de 2025, né? Então, teria que ser assim, até 24 de maio de 2025, ou seja, se ele completou 18 anos em 24 de maio de 2025, ele entraria no caso 2 já, né? Porque a lei a publicação é no dia anterior justamente porque os efeitos é a partir do minuto zero do dia seguinte, né, da data da publicação. Então aqui, bom, enfim, talvez não tenha muitas crianças nascidas no dia 24 de maio, mas será um caso que a gente pode estudar, tá? Neste caso, os pais poderão apresentar a declaração de vontade, acompanhada da documentação completa e correta, até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio de 2026, seguindo o procedimento descrito abaixo, caso 1. E os filhos menores cidadãos italianos por nascimento, nascidos após 24 de maio de 2025, terão um ano a partir do nascimento ou a partir do estabelecimento da filiação no caso de adoção. Então, o procedimento abaixo descrito também prenota-me, então, São Paulo prenota-me, Curitiba prenota-me, de forma a garantir o atendimento de todos com requerentes com direito dentro dos prazos estabelecidos por lei. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Caso 1, filhos de cidadãos italianos por nascimento menores em 23 de maio de 2025. Obter um horário no portal Prenota-me, no dia do atendimento, deverá ser apresentada aqui, em qualquer caso, apresentada a seguinte documentação: declaração de vontade,
da cidadania italiana apresentada pelos pais ou pelo tutor do menor estrangeiro. A declaração... Menor estrangeiro, né? Já está chamando o menor de estrangeiro. A declaração será fornecida no guichê consular e deverá ser preenchida e assinada no momento do agendamento. Então, Curitiba, você não tem que levar ela pré-preenchida, né? Ela vai ser entregue no guichê consular lá no ato do comparecimento. Certidão do nascimento original menor em inteiro teor emitida pelo cartório nos 12 meses anteriores, ok? Então estão considerando 12 meses, que era uma dúvida que me perguntaram aqui no canal. Apostilada e traduzida para o italiano por um tradutor juramentado. A tradução também tem que ser apostilada, claro, isso a gente já sabe, acompanhada de um documento de identidade de ambos os pais. Aqui está igual São Paulo. Caso o menor tenha nascido de pais não legalmente casados, a mesma coisa aqui da declaração da escritura pública declaratória, né, de paternidade e maternidade. Aqui, então, no caso da menor de 14 anos, a gente pode explicar isso aqui melhor. Caso vocês tenham dúvida, pode perguntar aí nos comentários, né? Então, o menor já tenha completado 14 anos, são modelos diferentes, tá? Então, baixe os modelos aqui. Então, tem aqui o modelo, né? O modelo é o seguinte, fundamentalmente, com menos de 14 anos é um tipo de declaração, a partir de 14 anos é um tipo de declaração diferente. Por quê? Porque consta a anuência do menor de idade a partir de 14 anos, isso por conta do Código Civil italiano, tá, gente? Não tem nada a ver aqui com maioridade e tudo mais. É porque assim está no Código Civil italiano. Muitos cartórios não entendem, então é bom procurar sempre um cartório para fazer essa declaração de paternidade e maternidade, um cartório que já esteja acostumado a fazer. Também tem que ser traduzida e apostilada, tá? O comprovante de pagamento de 250 euros, os dados são os mesmos, claro, né? Caso 2, filhos nascidos após 24, neste caso deverão ser registrados com o primeiro ano de vida, que copiou São Paulo, e a documentação é mesmo do caso 1. Já aqui, filhos de cidadão iure sanguinis, para os que não se aplicam às limitações previstas no 3 bis, aqui já é com relação àqueles que serão registrados por ius sanguinis, né? Que é o filho ou neto de cidadão exclusivamente italiano. Aí a gente volta lá no 3 bis, são duas coisas diferentes. Artigo 4º ou exclusivamente italiano está lá no 3 bis, por isso que eles colocam aqui. Aí vai ter que comprovar a cidadania ou filhos de cidadãos que tenham residido na Itália por pelo menos 2 anos consecutivos após a cidadania e antes do nascimento da criança, isso também. Então, quem morou na Itália por 2 anos, então, é premiado, vamos dizer assim. Aí a criança adquire, não pela via por benefício da lei, mas por ius sanguinis, tá? No caso do menor ter um avô exclusivamente italiano, será necessário verificar se não há causas que interrompam a linha de transmissão da cidadania. Por exemplo, se houver um avô exclusivamente italiano, mas o pai ou a mãe tiver renunciado ou perdido a cidadania italiana antes do nascimento do filho ou durante a sua menoridade, a linha de transmissão da cidadania será considerada interrompida. Isso é uma questão que está em discussão na Corte di Cassazione, tá? Cabe ao requerente comprovar que os ascendentes em questão não possuíam outras cidadanias além da italiana no momento do nascimento do menor. Quer dizer, inverter o ônus da prova, porque assim está lá no decreto, né? Essa é uma questão que pouca gente falou, que foi levantada na audiência, mas é uma questão que pouca gente está falando, porque agora você tem que produzir a prova também negativa, ou seja, fazer o papel no processo judicial, por exemplo, do Ministério do Interior, que seria a impugnação seria comprovar que haveria causas interruptivas, né? Porque cabe ao réu demonstrar as causas impeditivas, interruptivas do direito do autor. Mas, enfim, isso é uma discussão para um outro vídeo, pode ser feita na nossa live de quinta. Então, a documentação a ser apresentada aqui são menos casos, né? A gente está tratando de filhos menores, aqui o pessoal do artigo 3 bis, que é o do filho ou neto de cidadão exclusivamente italiano. Então, tem que apresentar certidão negativa de naturalização do ascendente de primeiro ou segundo grau que dá direito à transmissão, certidão de cidadania do ascendente de segundo grau que dá direito à transmissão, cópia do RNS se for estrangeiro, residente no Brasil com documentação, certidão de nascimento do menor em inteiro teor, traduzida e apostilada. Aqui, caso dos filhos de pais não casados formalmente, no civil,
Aí aqui eles pedem para enviar pelo correio. Então já é uma diferença de São Paulo e de... Então, para quem está lá no 3 bis, pode enviar pelo correio. O filho ou neto de cidadão, no caso aqui, então, somente Curitiba. Uma diferença de Curitiba para São Paulo. Vamos lá para consulado de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, nascimento, novos casos de aquisição da cidadania italiana no exterior, filhos menores de cidadãos que não transmitem automaticamente a cidadania italiana. Fala da reforma, não enviar documentos pelo correio, observar as regras abaixo. Premissa: os filhos menores de cidadão italiano por nascimento nascidos no exterior não são automaticamente cidadãos italianos. A cidadania poderá ser adquirida mediante uma declaração por parte dos pais ou tutor, segundo os requisitos previstos na lei. Nesse sentido, faz distinção, neste momento, entre... Aí tem o caso 1 e o caso 2. Então, a mesma coisa, também tratando como caso 1 e caso 2. Filhos menores de cidadãos italianos por nascimento, ius sanguinis, menores na data de entrada em vigor da lei, 24 de maio. Neste caso, os pais poderão apresentar as suas declarações de vontade, juntamente com a documentação completa e correta, até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio de 2026, seguindo o procedimento ilustrado no caso 1. Os filhos menores nascidos após 24 de maio, que também está errado, seria a partir de 24 de maio, né? Neste caso, os pais devem apresentar as suas declarações de vontade, juntamente com a documentação correta, em até 1 ano do nascimento, ou da estabelecimento da filiação em caso de adoção, seguindo o procedimento caso ilustrado, caso 2, né? Então, em ambos os casos, tem que fazer o prenota-me. Então, eles estão falando que na forma de satisfazer a todos os que têm o direito até os termos estabelecidos pela lei. Caso 1, então, filhos menores, fazer agendamento de prenota, no prenota-me. Então, já temos São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, prenota-me. Só que nós já tentamos fazer o agendamento no consulado do Rio de Janeiro e está vindo a mensagem que os agendamentos serão abertos só para este caso somente em outubro de 2025, tá? Então nós já temos, vem essa mensagem aí para quem é do Rio, está tentando agendar os agendamentos, a não ser que eles mudem, né? Estão sendo só para outubro, tá? Aparece essa mensagem lá para quem estiver tentando agendar. Se tiver outra mensagem, por favor, nos escrevam aqui nos comentários para a gente poder atualizar esse vídeo. Espero que mudem de ideia, né? E comecem antes, né? Porque outubro, né? Então, daqui a 4 meses. Declaração de vontade. Então, aqui também a declaração de vontade. Vamos ver como é que ela vai ser. Deverá ser pré-preenchida. Então, aqui, Curitiba, você faz lá. São Paulo é pré-preenchida. E Rio de Janeiro, pré-preenchida. Levar pré-preenchida. Baixar ali. Clica aqui. Então, per scaricare il módulo, clica aqui. O assento de nascimento, então, tá igual São Paulo. Tudo bem. Né? Muito bobinho preencher a declaração, vocês viram, a gente já viu aqui no vídeo. Assento de nascimento original do menor, na versão inteiro teor, mesma coisa, também com a traduzido e apostilado por um tradutor juramentado. Se o menor nasceu de pais não legalmente casados, a mesma questão da escritura pública declaratória de paternidade e maternidade, que o menor de 14 não precisa dar o consentimento e o maior de 14 precisa dar. Comprovante dos 250 euros, então tem que ser efetuado o pagamento antes do agendamento, mediante o depósito bancário nas seguintes coordenadas. Ministério do Interior, os mesmos dados, né? Caso 2... Então, devem ser feitos em até 1 ano e a documentação e as regras do mesmo caso 1. Fili cittadino iure sanguinis, para os quais não subsistam as limitações do artigo 3 bis da lei, ou seja, para quem não é nem filho, para quem é filho e neto de cidadão italiano, tá? Aqui também o exclusivamente italiano, que tem que ser... deverá apresentar documentação apta a demonstrar a posse de outras, il non possesso di altre cittadinanze, ou seja, a não posse de outras cidadanias.
filhos de cidadãos italianos que viveram na Itália por pelo menos 2 anos continuados, posteriormente à aquisição e antes do nascimento ou adoção do filho. Aí sim. Então, no caso em que o menor tem um avô exclusivamente italiano, deve verificar que não haja causas interruptivas da linha de transmissão. A mesma coisa, né? Então, por exemplo, quando houver um avô exclusivamente italiano, mas o pai tenha renunciado ou perdido a cidadania, um dos pais, né, o pai ou a mãe, perdido a cidadania antes do nascimento do filho ou durante a menoridade do mesmo, a linha de transmissão deve ser considerada interrompida. É ônus do requerente demonstrar que os ascendentes em questão não possuam outras cidadanias fora daquela italiana no momento do nascimento do menor. A documentação a ser apresentada, certidão negativa de naturalização do ascendente de primeiro e segundo grau. Aqui já está pedindo dos dois, né? Lá falava do primeiro grau só. Né? Certidão de cidadania, cópia do RNE e o assento de nascimento do menor e a declaração caso os pais não casados, né? Também enviar pelo correio, está copiando Curitiba. A paternidade socioafetiva não é reconhecida pela lei italiana. E os trentinos não podem transmitir mais. País diverso do Brasil, bom, mesma coisa. Vamos lá para Brasília. Recife. Recife, nós não temos ainda as informações, tá? Eles estão ainda atualizando. Deve enviar por correio ainda, não, tá errado. Eles ainda vão consertar isso daqui, tá? Então, Recife não está atualizado ainda. Porque aqui, modelo de declaração substitutiva de certificação, para onde que está indo isso aqui? Isso aqui não é a declaração de vontade, então ainda não está, não. Isso aqui é o pedido de transcrição, não tem nada a ver. Isso aqui é o pedido de transcrição. Então não está atualizado o Recife, tá? Prova de endereço, menor de 14, também a declaração, mas pessoal de Recife, pessoal do Nordeste, né? Aliás, atendido pelo consulado de Recife. Não tem ainda o procedimento, mas vocês estão vendo lá os 12 meses. Já vão preparando a documentação. Tá? Não deixe para fazer de última hora. Então vamos lá para Belo Horizonte. Porto Alegre. Porto Alegre, vamos lá. Modificações na norma sobre a cidadania italiana. Conversão do decreto. As novidades... Então vão envolver, em particular, o reconhecimento da cidadania iure sanguinis por cidadãos maiores, a possibilidade de reaquisição, o reconhecimento da cidadania para filhos menores nascidos no exterior de cidadãos italianos, né? Reconhecimento da cidadania iure sanguinis pedido por indivíduos maiores. Os maiores poderão requerer, aqui é só para quem é filho e neto de cidadão exclusivamente italiano, tá? Então maiores de idade que sejam filhos ou netos. Então, vai ser feito também pelo Prenota-me, a partir do próximo mês de outubro. Então, também Porto Alegre, assim como Rio de Janeiro. Mas isso aqui é só não é para... Espera aí que eu toquei na tela. Então, isso aqui é só para maiores filhos ou netos de cidadão exclusivamente italiano. Reaquisição da cidadania, então outubro lá em Porto Alegre, tá? Para quem for filho e neto. Para quem estava na fila, por exemplo, que seja filho e neto. Reconhecimento da cidadania para filhos menores. Agora sim, o que nos interessa, que é o tema do vídeo, né? Com base nas recentes modificações, filhos menores nascidos no exterior não são automaticamente cidadãos italianos. A cidadania poderá ser adquirida por benefício da lei mediante uma declaração por parte dos pais ou do tutor legal, segundo os requisitos previstos da norma. Recorda-se que a situação aqui está falando uma coisa interessante que os outros não trouxeram, né? Que é a situação cadastral do pai, deve estar dos pais do genitor, né? Do pai ou mãe, deve estar completamente atualizada, endereço, registro civil, antes
do pedido de agendamento para apresentação do pedido do filho menor. Então, isso aqui manter o Aires sempre atualizado, tá? É importantíssimo, e aqui mais ainda, porque eles estão falando, pedindo, porque senão eles talvez nem aceitem, né, a documentação se tiver. Aí você tem todo o trabalho, monta a documentação, monta a pasta, faz o agendamento, chega lá no dia, o seu cadastro não está atualizado, então, portanto, você não vai poder registrar o filho menor se não estiver atualizado, né? Filhos menores de cidadãos italianos por nascimento menores no dia 24 de maio. Tá? Os pais poderão apresentar a declaração de vontade, munida da documentação completa e correta, até as 23 horas e 59 minutos, mesma coisa, do dia 31 de maio de 2026. Para os filhos menores de cidadãos italianos por nascimento, nascidos após 24 de maio, e aqui, mais uma vez, a partir do dia 24 de maio, né? Os pais poderão apresentar a sua declaração de vontade em até um ano do nascimento, então. Mesma coisa aqui, que é o caso 2. Então, o caso 1 seria este primeiro, e o caso 2, então, até 24 de maio de 2025, e a partir de 24 de maio, o caso 2. Né? Não enviar nada pelo correio, as exceções a tal regime normativo são previstas no caso de menor que tenha um pai ou avô exclusivamente italiano no momento do seu nascimento, ou menores que tenham um pai duplo cidadão que tenha residido na Itália por pelo menos 2 anos consecutivos após a obtenção, né? O reconhecimento da cidadania antes do nascimento ou da adoção do filho. Mas aqui... tá. Então, eu tenho que clicar caso 1 e caso 2, né? Caso 1, vamos lá no caso 1. Então, Porto Alegre. Vamos lá, Porto Alegre. Caso 1. Vamos lá. Caso 1. Mais uma vez, aqui uma recomendação: é dever de cada cidadão manter a sua própria situação cadastral atualizada e declarar todas as variações do Estado Civil às autoridades italianas territorialmente competentes pelo local de residência. Nascimentos: filhos de cidadão italiano iure sanguinis, para os quais não subsistem limitações do artigo 3 bis. Os menores serão registrados por nascimento e não por benefício da lei nos seguintes casos: filho ou neto de cidadão exclusivamente italiano no momento do nascimento do menor, ou da morte do pai ou avô. Então, no caso do menor ter um avô exclusivamente italiano, deve ser verificado se já não ocorreu causas interruptivas da linha de transmissão. Por exemplo, se um avô exclusivamente italiano, mas o pai tenha renunciado ou perdido à cidadania italiana, então a linha de transmissão deve ser considerada interrompida. E é ônus do requerente demonstrar que os ascendentes em questão não possuam outras cidadanias fora daquela italiana no momento do nascimento do menor. A documentação a apresentar, neste caso aqui, né, é certidão negativa de naturalização, certidão de cidadania, cópia do RNM, Registro Nacional do Migratório, ou RNE, né, que é a Carteira de Identidade, Registro Nacional de Estrangeiros, assento de nascimento do menor inteiro teor, a declaração de paternidade e maternidade. Então agora, filho de cidadão italiano que viveu na Itália por pelo menos 2 anos. A documentação a apresentar, o certificato histórico de residência emitido pelo município, então tem que comprovar, aí tem que pedir lá no município, né, certidão de residência. O assento de nascimento original aqui já é de filhos de pais que moraram após o reconhecimento da cidadania italiana por 2 anos antes do nascimento do filho. Então, após o reconhecimento e antes do nascimento do filho. Se o menor nasceu também de pais não formalmente casados, aquela declaração de paternidade e maternidade, a documentação deverá ser enviada exclusivamente por correio, nesse caso, né? Aí fala da socioafetiva, que não é aceita, cidadãos que adquiriram cidadania por naturalização, residência e descendência com base na Lei 379 de 2000, trentinos também não transmitem. Em caso de nascimento em um país diferente do Brasil, a certidão do país, não a transcrição, assento de casamento ou de união civil, matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, né? Para registrar o casamento, aqui já está falando de outros documentos, né? O casamento, modelo de declaração,
di richiesta, né? Modulo di richiesta, compilato e firmato, un duplicato dell'atto di matrimonio dell'unione civile di emissione recente, em formato inteiro teor, emissione recente, quer dizer, de emissão recente, não fala também o tempo, né? Ato de matrimônio contraído em outro país, assento de óbito. Aqui, cadê o caso 1, gente? Aviso importante. Per i finanziamenti stranieri, cittadini brasileiros, cittadini não comunitários. Bom, falou aqui do que seria o caso 1, né? Engraçado. Que aqui você volta aqui, ó, e clica aqui no caso 1, né? E aí não fala fala dos 2 anos, né, de quem é, e não fala do filho ou neto de cidadão exclusivamente italiano. Fala do filho de cidadão italiano que viveu na Itália por pelo menos 2 anos. Nascido fora do Brasil, um país diferente do Brasil, assento de casamento de pessoas do mesmo sexo, assento de casamento contraído em outro país, assento de óbito, reconhecimento de sentença ou ato cartorial estrangeiro de divórcio, sentença de divórcio, caso de divórcio extrajudicial, que é aquele feito no cartório, fala da apostila, cidadãos italianos que contraíram casamento na Itália, documentos necessários, e não fala do tal do caso 1, né? Bom, enfim. Vamos ver aqui. Então, Porto Alegre. Fala que é benefício da lei, fala que tem que ser... mas não fala do procedimento, né? Não, a gente não sabe se é prenotame. Então, vamos ver o caso 2 aqui. Então, volta para a mesma tela. Então, não fala da declaração de vontade. Vamos ver em português? Quem sabe em português tenha, tá? Vamos ver aqui em português. Alteração na legislação sobre cidadania italiana. Reconhecimento da cidadania maior de idade. Aqueles que tenham perdido em ocorrência de naturalização. Cidadania para filhos menores. Cidadãos italianos por nascimento. Menores em 24 de maio. Vamos ver aqui, caso 1. Que tem até 31 de maio de 2026. Não, volta para a mesma página. Não fala da declaração de vontade, né? Vontade. Não tem, não fala. Bom, realmente, então, Curitiba, Porto Alegre, então, não está falando, né? Não está falando da declaração de vontade, nem do prenotame. Estranho, eles devem atualizar isso aqui ainda, tá? Vamos ver na página inicial do consulado. Alterações na legislação, 24 de junho. Não, essa foi aquela que foi... Ah, tá. Então eles devem ainda atualizar, tá? Porque essa aqui é de 24 de junho. É logo que saiu a lei de conversão. Então eles não atualizaram ainda. Tá? Então não está atualizado ainda. Porque se é 24 de junho. Apesar de que fala aqui das datas, né? Como regra geral. Bom, enfim. Data de publicação, 24 de junho ainda, de 2025. Então, Porto Alegre ainda não atualizou. Vamos para Embaixada.
Embaixada. Novos casos de aquisição da cidadania aqui Brasília, tá? Chancelaria Consular da Embaixada de Brasília. Vamos lá. Novos casos de aquisição da cidadania no exterior, filhos menores de cidadãos não exclusivamente italianos que não transmitem automaticamente a cidadania italiana. Então, não enviar nada pelo correio. Premissa: filhos menores de cidadãos italianos por nascimento. Filhos menores de cidadãos por nascimento menores na data da entrada em vigor desta lei. E filhos menores após 24 de maio, tá? Nascidos após 24 de maio. Nesses casos, pais devem apresentar uma declaração de vontade, munida da documentação completa e correta em até 1 ano do nascimento ou estabelecimento da filiação, segundo o procedimento abaixo ilustrado. Vamos ver. Caso 1, mesma coisa. Filhos menores na data de 23 de maio até a data de 23 de maio. É necessário fazer um agendamento através do e-mail. Então, pessoal de Brasília, Chancelaria Consular, da Embaixada e da circunscrição que atende, né, que eu esqueci quais estados são, mas tem mais, não é só o Distrito Federal. Não é prenota-me, é e-mail, brasilia.statocivile, S em pura, né, S-T-A-T-O, civile, @esteri.ita. Que então, esse aqui que é o e-mail, né? Vamos pôr bem grande aqui. Brasilia, statocivile@esteri.ita. Então, no dia do agendamento, até 31 de maio de 2026, deverá ser apresentada a seguinte documentação. Declaração de vontade da cidadania italiana apresentada pelos pais ou pelo tutor, que deverá ser assinada na presença de um funcionário encarregado do departamento consular. A declaração será fornecida no momento, então não é para levar ela preenchida como São Paulo e Curitiba. Certidão de nascimento, aqui que está uma grande questão. Estratto dell'atto di nascita del padre ou della madre cittadini per nascita, ou certidão de cidadania italiana por nascimento do pai ou da mãe, a ser requerido no comune italiano. Então, Chancelaria Consular da Embaixada de Brasília está pedindo certidão de nascimento do pai ou da mãe, cidadãos por nascimento, ou certidão de cidadania, certidão italiana, tá? De nascimento. Pedir, aí está falando assim, da chiedere al competente comune italiano, ou seja, a ser pedido no respectivo município italiano. Nós vamos chegar nessa parte, tá? Assento de nascimento original do menor na versão inteiro teor, emitido pelo cartório, 12 meses antes, apostilado e traduzido, então estou aceitando certidão com 12 meses. Se o menor nasceu de pais não formalmente casados antes do casamento, a declaração de vontade, né, os 2 modelos, o comprovante de 250 euros. E o caso 2, que é os nascidos após 24 de maio de 2025, também será a mesma coisa do caso 1 de documentação. Então, a normativa anterior se aplica no caso de pedidos de transcrição enviados ao ofício consular até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025. Menores que tenham um pai ou avô exclusivamente italiano no momento do seu nascimento. Menores que tenham um pai duplo cidadão e que tenha residido na Itália por pelo menos 2 anos. Para esses casos aqui, então acabou ali, né? Esses 3 pontinhos aqui. Então agora... Não, a precedente normativa, né? A normativa anterior se aplica no caso de... A lei anterior, né? A lei anterior se aplica no caso de pedidos de transcrição enviadas até 23 horas e 59 minutos de Roma, do dia 27 de março de 2025, menores que tenham um pai ou um avô exclusivamente italiano no momento do seu nascimento, menores que tenham um pai duplo cidadão que tenha residido na Itália por pelo menos 2 anos consecutivos após ter obtido, reconhecido a cidadania italiana, né, porque quem obteve nem transmite mais, e antes do nascimento ou adoção do filho. Para esses casos, que é o artigo 1, inciso 1º e artigo 3 bis da Lei 91/92, o registro dos filhos
comportará a aquisição da cidadania por nascimento. Aquisição por nascimento e não por benefício da lei, ok. Aqui é uma questão terminológica, tá, gente? É porque aquisição é uma coisa e vai ser atribuída, né? Vamos dizer assim, melhor dizendo. No caso em que o requerente tenha um avô exclusivamente italiano, ocorrerá verificar que não haja causas interruptivas na linha de transmissão, por exemplo, se tiver um avô exclusivamente italiano, mas pai que tenha renunciado ou perdido a cidadania italiana antes do nascimento do filho ou durante a menoridade do mesmo, a linha de transmissão é interrompida. É ônus do requerente demonstrar que os ascendentes em questão não possuem outras cidadanias fora daquela italiana no momento do nascimento do menor. A documentação a apresentar é a seguinte, aqui, certidão negativa de naturalização, a mesma que a gente já viu em outros lugares, né? Aqui está pedindo também ato de nascita do pai do menor que comprove a filiação do cidadão somente italiano. Então é mais coisas, né? Brasília está mais restritiva, né? Mais stringente aqui. Cópia do RNE, assento de nascimento da criança, traduzida. Tem que fazer o pedido de transcrição ainda e a declaração de vontade, né? Ah, não, aqui não tem declaração de vontade, aqui já é pedido de transcrição, por isso. Então aqui o menor não é por benefício da lei, então não tem declaração de vontade. Aqui é pedido de transcrição. Se o menor nasceu de pais não legalmente casados ou mesmo nascido antes do casamento, a declaração de maternidade e paternidade deverá ser enviada por correio à chancelaria consular. Embaixada da Itália, Ufficio di Stato Civile, tá. Então enviar pelo correio. Bom, vamos lá para Belo Horizonte, então, tá? Que aqui eu não... Belo Horizonte. Então, vamos ver aqui. Página inicial. Belo Horizonte ainda não tinha 27 de junho. Só tinha essa questão aqui que eles iam criar 27 de junho de 2025, conversão do decreto, reconhecimento, então, iure sanguinis, possibilidade de readquirir a cidadania, o reconhecimento da cidadania por filhos menores nascidos no exterior de cidadãos italianos. São considerados cidadãos italianos desde o nascimento aqueles que tiveram sua cidadania reconhecida em vigor até 27 de março de 2025 por meio de um pedido, aqueles que tiveram sua cidadania com base nas regras mediante solicitação apresentada na data do agendamento marcado e comunicado, ok. Aqueles que tiveram sua cidadania reconhecida por decisão judicial com pedido apresentado até 23 horas e 59 minutos, dia 27 de março de 2025, seguindo as normas válidas naquela data, artigo 3 bis, letra B. Então, o avô, alguém que tinha pai ou avô que possuía no momento da morte exclusivamente a cidadania italiana, aqueles que têm um pai ou adotante que residiu legalmente na Itália por pelo menos 2 anos consecutivos após ter adquirido a cidadania italiana, que no caso seria reconhecido, né? E antes do nascimento ou adoção do filho. Reconhecimento da cidadania iure sanguinis solicitadas por maiores. Então vai ter que ter um pai ou um avô italiano. Mais detalhes estão disponíveis na seção específica do site. Vamos lá. Até isso. Não tinha, até a data que a gente olhou, não tinha nada, né? Até hoje mais cedo. Reaquisição da cidadania italiana para quem já perdeu. Seção específica, também não tem nada. Tá aí. Reconhecimento para filhos menores. Então, vamos lá. Filhos menores, cidadãos italianos. Os pais poderão apresentar a declaração de vontade. No caso aqui, poderão apresentar, né? Deverão, na verdade, né? Acompanhada da documentação completa e correta, seguindo o procedimento disponível aqui. Mas aí a gente entrou e não tinha ainda o procedimento. Mas, segundo fontes, também vai ser adotado o Prenota-me em Belo Horizonte, vai ter que agendar, comparecer, declaração de vontade, apresentar. Filhos menores, cidadãos nascidos após 24 de maio, os pais poderão apresentar a sua declaração de vontade, acompanhada da documentação correta, até 1 ano. Então aqui
a mesma coisa, né? Os casos, então, para o procedimento completo, clique aqui. Aí a gente entra e não tem nada. Isso é a versão portuguesa do site. Vamos ver depois na italiana. Casos de menores que têm um pai ou avô exclusivamente italiano no momento do nascimento, dos menores cujo pai ou a mãe com dupla cidadania tenha residido na Itália por pelo menos 2 anos consecutivos após ter adquirido a cidadania antes do nascimento ou adoção do filho, acesse aqui. Vamos ver. Então não está atualizado ainda, em fase de adornamento ainda, tá? Então vamos ver aqui se na parte italiana do site está correto. Então modifica a normativa sulla cittadinanza italiana, sito aggiornato. Eles ainda estão atualizando, né? Pelo que eu estou vendo. Então vamos clicar lá nos links, né? Sezione del sito. Maggiori detalhi sono disponibili. Ah, não, tem. Então, cidadania italiana para maiores nascidos no exterior. Não é o caso que a gente está olhando aqui. Vamos ver a questão para maiores reaquisição da cidadania também não é o caso que a gente está olhando. Reconhecimento da cidadania para filhos menores. Então vamos lá. Aqui também tem a mesma questão de Porto Alegre. Eu não sei se foi Porto Alegre, agora já me esqueci. Que antes de agendar, a situação cadastral deve estar totalmente atualizada, tá? Então, filhos menores cidadãos italianos por nascimento na data de 24 de maio. Os pais poderão, vamos lá, no procedimento. Novos casos de aquisição da cidadania no exterior, filhos menores de cidadãos que não transmitem automaticamente a cidadania. Aqui que está o caso, né? Filhos menores em 23 de maio de 2025 podem ter a cidadania por benefício de lei se ambos os pais ou tutor apresentem até 31 de maio de 2026, declaração de vontade da cidadania. Os filhos menores em 23 de maio, que se tornaram maiores, deverão apresentar a declaração pessoalmente. Então já temos aqui uma questão diferente aqui em Belo Horizonte. Então, os menores até a data de 24 de maio, mas que hoje já são maiores, deverão se apresentar a declaração pessoalmente, né? Isso porque o maior de idade não tem mais a representação ou assistência, né, dos genitores. Para apresentar a declaração, é necessário compilar um pedido e enviar enviar por correio. Então, em BH vai continuar sendo feito por correio. Então, istanza per dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana presentata dai genitori o dal tutore minore straniero entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano per nascita. Então, BH vai ser por correio, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como é que preenche isso aqui para quem é de BH aí, hein? Consulado Geral da Itália de Belo Horizonte, pedido de declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada pelos pais, dá para ver aí? Vamos aumentar um pouco mais? Como é que tira isso aqui? Essa questão aqui não sai, né? Isso aqui? Não. Como é que vê isso aqui por completo, sem esse negócio do lado aqui? Complicado, hein? Se eu soubesse mexer mais em computador, facilitaria, né? Vamos tentar trazer aqui, ó. Acho que é o máximo é isso aqui, tá, gente? Então vamos lá. Pedido de declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada pelos pais ou pelo tutor de menor estrangeiro até 1 ano do nascimento do menor ou da data posterior em que foi... aqui... em até 1 ano do nascimento do menor ou da data posterior em que foi estabelecida a filiação, ainda que adotiva, por cidadão italiano por nascimento. Então aqui é aquele que nasceu depois, né? Não é o que nasceu antes do dia 24, né? É estranho porque aqui não está falando do
Não está falando do... Aqui está falando do... que era menores até 23 de maio. E aqui fala que tem que preencher um pedido. Então, inicialmente serão aceitados os pedidos enviados entre 1º e 31 de julho. Farà fede il timbro postale. Então, fará fé o timbro postale. Depois da análise dos pedidos recebidos neste período, serão abertas novas janelas para o envio de outros pedidos. Ué, mas como que as pessoas vão saber quem que... Estranho. Então, até 31 de julho? Então, vai ser por faixas. BH vai ser por faixas. Então, até 31 de julho, então do 1º de julho, que vai ser amanhã, até 31 de julho, tem que ser enviado, vai ser uma primeira janela, vamos dizer assim. Tá, e depois vai ter uma outra janela que a gente vai ver aqui. Então, vamos ler tudo, né? Aqui eles já erraram, porque colocaram que os filhos menores em 23 de maio de 2025, aí deverá apresentar preencher um pedido e enviar por correio ao endereço do Consulado-Geral da Itália em Belo Horizonte, que é esse aqui. Só que aqui não fala de filho, aqui fala só de filho nascido após a lei de conversão, né? Ou seja, aquele que tem que ser registrado em até 1 ano do nascimento. Já não deve ser esse, devem ter confundido. Então, pedido para declaração de vontade, menores em 23 de maio de 2025. Rua Lagoas, enviar para o endereço, né? Inicialmente serão aceitas os pedidos enviados, tá? Conforme o carimbo postal, então colocou lá no correio do dia 1º ao 31 de julho. Então, nós temos uma primeira janela, 1º a 31 de julho. Primeira janela. Depois da análise dos pedidos recebidos neste primeiro período, serão abertos novos horários para o envio de outros pedidos. A abertura das novas janelas, né, será publicada nas notícias do site e nas redes sociais deste Consulado Geral. Aos pedidos deverá ser anexada a seguinte documentação: cópia do passaporte italiano ou da carteira de identidade do pai italiano, cópia do passaporte estrangeiro válido do pai estrangeiro, ou da documentação comprovante a condição de único pai ou do tutor do menor e respectiva tradução juramentada, ambas apostiladas. Tá pedindo para traduzir o passaporte? Eu entendi bem isso. Cópia do passaporte estrangeiro válido do pai estrangeiro ou documentação comprovante a condição de único pai ou tutor do menor e respectiva tradução. Aqui não deve traduzir o passaporte, né? Vai ser tradução da documentação que comprove o fato de ser tutor, né? Assento de nascimento, inteiro teor do menor e respectiva tradução juramentada, ambos munidos de apostila, claro. Assento de nascimento do pai italiano emitido pelo município italiano do qual consta a cidadania italiana por nascimento, se a própria cidadania não for reconhecida por este consulado geral. Então, para quem não teve cidadania reconhecida pelo próprio consulado de Belo Horizonte, então vai ter que pedir uma certidão lá do município italiano. Então, para quem fez pela via judicial, então vai ter que pedir aqui para o município italiano. Eventual declaração de reconhecimento da paternidade e maternidade, respectiva tradução juramentada, se for aqueles casos lá, né? Se o menor for nascido de pais não legalmente casados, aí e se não tiver na certidão foram declarantes os pais, será necessário apresentar ainda tem um pedido de transcrição, que é esse aqui, assinado por ambos os pais. Eles não falam da declaração, né? E que essa transcrição é certificato di nascita e iscrizione anagrafica. É a mesma que já existia.
Tá, então se não for legalmente casados os pais, além da escritura pública de paternidade e maternidade, tem que apresentar este pedido de transcrição, né? O pedido de transcrição. No caso em que o filho não tenha completado ainda 14 anos, será necessário que no ato público conste que o pai declarante do nascimento no assento de nascimento tenha dado seu assenso ao reconhecimento. Conforme este modelo. No caso em que o filho tenha completado 14 anos, será necessário que no ato público conste o seu assenso ao reconhecimento, conforme o modelo de declaração de filhos maiores de 14 anos. Em ambos os casos, será necessário apresentar o ato juntamente com a tradução juramentada, ambos com apostila. O procedimento acima descrito deve ser seguido também nos casos em que os pais tenham se casado após o nascimento do filho. Eventual sentença judicial de reconhecimento da paternidade e maternidade, relativa à tradução juramentada, também munido de apostila. Eventual sentença judicial de adoção durante a menoridade, relativa à tradução juramentada, ambos munidos de apostila. Eventual reconhecimento do status de apátrida do menor e respectiva tradução juramentada, munido de apostila. Este consulado se reserva o direito de requerer documentação complementar, se considerar necessário. Uma vez concluída a análise da documentação enviada, será de competência deste Departamento de Cidadania fixar um agendamento por e-mail para a assinatura da declaração em presença do funcionário encarregado. O procedimento, então, eles estão fazendo o contrário, né? Você envia primeiro por correio, nessas janelas, né? A primeira janela, então, é de 1º a 31 de julho de 2025. Então, nessas janelas vai enviar, e aí eles vão analisar toda a documentação e chamar, aí no formulário vai ter o e-mail, o consulado vai enviar um e-mail convocando a pessoa para ir lá fazer a assinatura da declaração em presença de um funcionário, na presença de um funcionário encarregado. O procedimento será considerado completado somente após a assinatura da declaração por ambos os pais ou pelo tutor e a apresentação da prova do depósito de €250 efetuado ao Ministério do Interior com as seguintes coordenadas, mesmas coordenadas. Filhos nascidos após 24 de maio podem ter a cidadania por benefício de lei se ambos os pais ou tutor apresentem até 1 ano do seu nascimento a declaração de vontade e aquisição da cidadania italiana. Para apresentar a declaração é necessário preencher também um pedido, que é este aqui, vamos ver esse aqui, apresentata di genitura del minore straniero entro un anno dalla data di nascita, que é a mesmo, eles devem ter errado aqui, devem atualizar, porque aqui este que tem que ser apresentado em até 1 ano está o mesmo de lá de cima, por isso que quando eu entrei aqui eu achei estranho, que está aqui o mesmo, então eles devem mudar isso daqui, tá? Este formulário então aqui de cima deve estar errado, porque ele é este aqui de baixo, que é o que está aqui embaixo, né? Mandar também pelo correio, primeira janela, 1º a 31 de julho, fará fé o carimbo postal, depois da análise dos pedidos, vai ser, as outras janelas serão publicadas no site do consulado e nas redes sociais deste consulado. Os pedidos deverão ter a seguinte documentação: cópia do passaporte italiano ou da carteira de identidade italiana do pai italiano, cópia do passaporte estrangeiro válido do pai estrangeiro ou da mãe estrangeira, né? Ou mesmo a documentação comprovante a condição de único pai ou mesmo de tutor do menor, em respectiva tradução juramentada, ambos munidos de apostila. Bom, eu não sei como é que vai ser essa documentação que comprove a condição de único pai, né? Seria talvez a certidão de óbito do cônjuge, né? Bom, assento de nascimento, que é o inteiro teor, né? Certidão de nascimento. Assento de nascimento do pai italiano emitido pelo comune italiano de residência, do qual conste a cidadania italiana por nascimento se a sua própria cidadania não foi reconhecida por este consulado geral. Então, para o pai cidadão italiano registrar o filho no consulado italiano de Belo Horizonte, vai, assim como Brasília, os demais não pediram, então BH e Brasília estão pedindo certidão italiana, Brasília sempre,
BH, se o pai não foi registrado, não foi reconhecido pelo próprio consulado italiano de BH, vai ter que apresentar uma certidão italiana de nascimento a ser pedida no município. Brasília também, a ser pedida no município italiano. Então, quem teve reconhecimento por via judicial ou administrativa na Itália, que não seja pelo consulado, vai ter que apresentar uma certidão de nascimento. E aqui não fala nem certidão de cidadania italiana, da qual conste a cidadania italiana por nascimento, se a sua cidadania não foi reconhecida por este consulado geral. Então não pode nem apresentar o certificato di cittadinanza. Tem que ser uma certidão italiana de nascimento na qual conste que é cidadão italiano por nascimento. Isso vai ser uma bagunça, porque nem todas as certidões trazem essas informações, né? Eventual declaração de reconhecimento da paternidade ou da maternidade, se o menor for filho de pais não casados. Aí aquela questão dos 14 anos, né, que tem que dar o consentimento. O procedimento acima deve ser seguido também nos casos em que o pai não sejam casados posteriormente ao nascimento do filho, ok? A declaração de paternidade e maternidade mesmo, se os pais se casaram posteriormente ao nascimento do filho, eventual sentença de reconhecimento da paternidade e maternidade, respectiva tradução juramentada, com apostilamento, sentença judicial de adoção durante a menoridade, e respectiva tradução, se foi adotado, eventual reconhecimento de status de apátrida. Esse consulado ainda se reserva o direito de solicitar documentação complementar se considerar necessário. Uma vez concluída a análise da documentação, será enviada um agendamento por e-mail para assinatura da declaração na presença do funcionário encarregado. O procedimento será completado após a assinatura da declaração por ambos os pais ou pelo tutor e a apresentação da prova do comprovante do depósito de 250 euros efetuado no Ministério do Interior, com as seguintes coordenadas bancárias, tal e tal. E aqui, por fim, artigo 1º, inciso 1º da Lei 91/92, que é já a questão de quem viveu por 2 anos, né, o pai ou a mãe que residiram na Itália por 2 anos entre o reconhecimento da cidadania e o nascimento do filho menor, que aí o filho vai receber pelo artigo 3 bis, inciso 1º, letra D, que aí vai ser por ius sanguinis, e o filho de cidadão italiano que não possuía outra cidadania, também lá pelo 3 bis, aí vão ser reconhecidos por nascimento e não por benefício da lei, né? E aí tem a documentação apresentada, é um ônus do requerente comprovar, né? Demonstrar que não tem interrupção, e a documentação aqui, tá? Não vamos nos ater a isso, porque não é o nosso caso aqui, tá? Bom, gente, enfim, nós esclarecemos aqui todas as repartições, né? São 7 repartições, são 7 missões, né? No Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sim, tratamos de todos. E nós temos também a nossa declaração de reserva de direitos, tá? A reserva de direitos nós vamos apresentar ao consulado no momento do preenchimento lá da declaração de vontade, e essa reserva de direitos ela tem que ser registrada. Então, os pais deverão pedir para que o consulado registre. Então, para os nossos clientes, nós estamos entregando a declaração de reserva de direitos para que eles tentem protocolar. A IBH você vai mandar pelo correio, porque eles vão fazer aquela análise prévia. Para os demais casos, apresentar no dia do agendamento. No caso de Brasília, agendamento por e-mail, demais consulados todos pelo Prenota-me, menos Belo Horizonte, que vai fazer o agendamento contrário, ele vai convocar, tá? Por meio de convocação do próprio consulado, depois que você envia a documentação pelo correio nas janelas. Então você tem as janelas, que a primeira já abriu em 1º de julho até 31 de julho, e depois eles vão convocar a pessoa que mandou. No caso, então, que não seja feita a declaração de reserva, ou seja, você não consiga protocolar a declaração de reserva de direitos juntamente com a documentação, aí nós vamos ter que fazer um envio por PEC, porque aí nós temos o que diz a declaração de reserva de direitos. Fundamentalmente que você está fazendo
o registro da criança por necessidade, na verdade, por força da lei, por imposição da lei, e também porque você, por razões práticas, para não perder esse prazo, né? Então você está fazendo, mas você se reserva o direito de questionar, você não aceita que o seu filho esteja já nascido, tá? Não estou falando do que nasceu posteriormente à lei 74, tá? A publicação, 24 de maio para frente não. Estou falando daqueles que já tinham nascido entre o dia o dia 27 de março, né, que é o decreto, 28 de março, até o dia 24 de maio de 2025. Nesses 2 meses aí, aproximadamente, essas crianças, aliás, e quem já tinha nascido antes e não tinha sido registrado, tá? Então, quem nasceu no meio, quem nasceu antes, que não tinha sido registrado, vai ter que apresentar, se quiser, né, eu acho importante, a declaração de reserva de direitos, justamente para dizer que não concorda e que reserva-se o direito de acessar a via judicial para para questionar essa atribuição da nacionalidade por benefício da lei. Por fim, uma coisa rápida que eu queria mostrar aqui, antes de finalizar, mas eu acho que já está assim, passando de 1 hora o vídeo. Aliás, já tem 1h20. Nossa, isso tudo, meu Deus do céu. É o seguinte, essa questão de BH que você tem que pedir a certidão no município, e Brasília também está pedindo para pedir a certidão no município, existe o site da Anagrafe Online, Nazionale, que é essa aqui, única per tutti. Então, esta Anagrafe Nazionale, que os cidadãos italianos podem ter acesso, ela emite as certidões, tanto a certidão de cidadania, quanto a certidão de... vou acessar os serviços, e tanto a certidão de nascimento. Eu vou entrar com o SPID, só que a questão toda é o seguinte, a pessoa precisa ter o italiano, tem que ser italiano, Codice Fiscale e o SPID. Aí ele consegue entrar. Só que o problema é o seguinte, mesmo acessando com o SPID, lá tanto no consulado de BH, que está pedindo essa certidão, como Brasília, está falando que essa... tanto no BH quanto Brasília, fala que tem que pedir no município e não através deste. Aí o questionamento que a gente fez para o Ministério do Interior. O questionamento para o Ministério do Interior é justamente, aqui eu já tinha tirado outras vezes, né? Consulta le tue richieste, e aqui confirma, vamos servizi, vamos que certificados, né? Então, o que está aqui disponível? Certidões cadastrais, anagráficas. Então, estão disponíveis 15 tipologias de certidões cadastrais. Pode requerer um certificado cadastral para você ou para outra pessoa que pertença à sua família cadastral. Vai ao serviço, a quem é voltado, pode requerer um certificado para você ou para outra pessoa que pertencente à sua família. Então, peça o certificado, confirma tipologia. Para quem você requer a certidão? Aí você coloca a pessoa da família, né? Avanti. Tipo do certificado, anagráfico de matrimônio, de cittadinanza, de residência aérea, de stato de família aérea. Aqui a gente vai pedir o de cidadania ou aqui não tem o de nascimento, né? Anagráfico de matrimônio, de cittadinanza, de residência aérea, de stato de família, de cittadinanza, né? Vamos lá, avante. Uso. Para qual uso? Com isenção de imposto de selo ou com selo. Aí é com pagamento no Pago PA. São 16 euros para pagar, tá? Seleciona essa opção. Aí, se você pedir isenção de selo, você vai ter que explicar o motivo da isenção, né? Porque foi modificado de ofício o nome do município da rua ou o número cívico do meu endereço de residência? Não. Para requerer a pensão estrangeira? Não. CTU nominato dal tribunale ou dal pubblico ministero curatore fallimentare? Não. No âmbito de procedimento para tutela de pessoas frágeis, interdição, inabilitação, administração
amministrazione di sostegno, que seria o administrador judicial. Não. No âmbito de um procedimento de adoção, afidamento ou tutela de menores, né? Então não é também. Procedimento de separação ou divórcio. Me foi pedida por uma ONLUS, né? Organização não governativa. Uma ONG, né? Foi solicitado por uma sociedade esportiva para fins processuais. Então, acho que nenhum deles cabe, então teria que fazer o pagamento tem que pedir a certidão com o bolo, né? Una volta completato il pagamento sul portale Pago PA potrai tornare sull'anagrafe nazionale per scaricare il certificato oppure inviarlo all'indirizzo e-mail o al domicilio digitale salvati nella sezione I tuoi dati. Então é isso. Então paga, aí vai pagar com o Pago PA, aí vai dar uma anteprima, né? Vai te mostrar como que vai sair a certidão e depois você vai ter que pagar com o Pago PA, vai ao pagamento. E aí eu não vou prosseguir no pagamento, porque aqui a gente não vai... eu vou sair, inclusive, da minha conta aqui. Então nós não vamos proceder com o pagamento para não gerar ali... Eu não sei se vai gerar algum pagamento que eu tenha que fazer. Bom, pessoal, ficou muito longo o vídeo, né? Eu espero que vocês, assim, quem chegou até essa parte... Só que nós temos uma questão, né? Nós fizemos uma indagação ao Ministério do Interior mesmo, e eles ainda, até hoje, até o presente momento, não nos responderam, ou seja, se será aceito ou não a certidão da Anagrafe Nazionale para Belo Horizonte e Brasília. Se não, é pedir no município italiano, sempre com a averbação de como foi feita a cidadania, né? Porque precisa constar na certidão se a cidadania foi por iure sanguinis ou outra tipologia de atribuição da nacionalidade. Então, meu muito obrigado a vocês. Curtam, compartilhem, comentem, façam as suas perguntas e espero vocês todos na live de quinta-feira às 19 horas, dia 3 de julho de 2025, às 19 horas aqui no canal Dr. Sérgio Orlando, ok? Até o próximo vídeo.